um bandido queria assaltar o banco. E como que o banco era bem fechado, ele quis dar um nome para que ele possa ser dono do banco, assaltar o banco. Mentira. Ele colocou o nome porque o banco não tinha nome. Mas quando ele colocou o nome, ele já foi logo construir um cofre. E hoje não é sobre o roubo. Hoje é o cara que trabalhou no banco e que ele construiu, ele inaugurou o banco e agora tá querendo fazer. E agora tá fazendo funcionário do Brasil. Mas branco, o nome que ele deu era um nome bem estranho. Então, pode ser o nome? Pode. Só que também, a paz que ele tem no negócio pode ser muito ruim, porque infelizmente ele usa uma arma. Uma arma. Que coisa. Ele usou a arma e atirou. Deixa lá, eu não vou dar pro vô. Tá, ele não atirou, ele só usou. Mas aí antes, ele ia aprender o bug que ele quer fazer, caso ele queria assaltar banco de outros lugares. Porque ele é o presidente, então ele pode controlar tudo. Ele tive que reiniciar por causa de um acidente que autorizou os controles de acesso do presidente. Mas vamos ao que importa. Mas simplesmente ele como que ele era rico? Ele poderia comprar tudo que ele quiser. Ele é rico porque ele usou o traficamento e trabalhou. Só que o problema é que algumas vezes ele fazia roubos e ia ser preso todos os dias. Mas ele parou de roubar e foi trabalhar. Caso também ser bandido é ruim, é preso todo dia. Ele foi lá e o votamento, se ele ser o único que for votar, ele é o presidente, com que ninguém tá votando, já foi lá votar antes que alguém vote para ser presidente. Aí depois ele colocou a cara dele e sentou em sua mesa para poder fazer seu trabalho. O problema é que ele ouviu o som da polícia. Como se a polícia estivesse lá. Ele ficou assustado porque a polícia tem algumas vezes eles gostam de informar coisas que traz alguma coisa que ninguém possa querer resolver. É um pouco perigoso porque simplesmente a cidade já não é uma cidade normal, é uma cidade descontrolada. Mas, como está sendo o presidente, não era uma sala tão justificada, eles colocaram. Tá. Aí depois, ele pegou seu computador e queria resolver e-mails de pessoas que enviaram e-mail para ele por causa de também coisas que aconteceram na cidade e que o presidente não está sabendo. Aí ele foi informado por causa da decisão de polícia. Ele foi informado uma mulher dentro da prefeitura. Só que ela queria fazer uma básica. Então, ele sentou lá e pegou a placa de avisamentos. Caso alguém queira fazer um avisamento. Aí ele assinou. Aí depois ele falou o que foi, que era ele. Mas eu dei uma placa pra ela poder falar comigo. Porque ela gosta de ficar colocando nome. Mas
Mas aí ela pediu para trabalhar aqui, então eu fiz um adiantamento. Mas ele falou que ele iria fazer um adiantamento para que fique como admin. Mas ela saiu e não souber onde está. A gente procura, não estava lá. Mas ele foi lá nos controles de energia e explodiu tudo. Explodiu até os disjuntores elétricos, os disjuntores de alta tensão. Mas simplesmente era verdade. O problema que deu foi muito sério, que a energia caiu, porque os disjuntores eram de alta tensão e não era uma informação boa. Isso daí é perigoso, porque isso... Quem entrar nessa sala é obrigado a fazer um pagamento de 1 trilhão para que continue nessa sala para poder fazer adiantamentos. Mas como que adiantamento é tão difícil de ser aprovado, eles fizeram um adiantamento de 1 quadrilhão. Não era bom. 1 quadrilhão você poderia remover pessoas daquele de bloqueio. Porque um monte de gente queria viajar. Mas o que importa? Mas aí, os mais procurados de Buquiel, eles ainda não foram encontrados. E hoje o prefeito vai excluir, declarar uma guerra de que eles vão sofrer, porque é uma guerra onde que eles vão sofrer. Essa guerra é para poder a gente descobrir quem é as pessoas que são mais procuradas. Elas só aparecem quando acontece guerra. Sabe? Acontece uma guerra assim e aparece. Mas então, o que deu errado? Só foi mesmo o registro da guerra que parou e não vai sofrer. Que o presidente vai cavar em todos os lugares caso eles estiverem embaixo de terra para poder não ser existidos na cidade. Mas eles não são para apropriados de tentar fazer isso. O prefeito, que é o prefeito da cidade, queria cavar uma parte para estacionamento. Ele cava o estacionamento de uma creche que ele criou. Depois de tanto cavamento, ele não achou nada apropriado. Cavou e depois atirou pra cima. A presidente foi falar com alguma pessoa que trabalha.
mas nada apropriado com a cidade é feito. Então, simplesmente, Brookhaven, ele, que é o presidente, teve que assaltar o banco, porque o banco não é liberado para todo mundo, é muito perigoso. Aquele dinheiro ali é usado quando tem aquele sorteio assim de 1 trilhão, esses dinheiros assim. Mas então, como que não era bem uma coisa bem boa de se fazer, apropriadamente ele usou a bomba proprietária para assaltar o banco. Todo mundo vai ficar preocupado porque o presidente o dono de Brookhaven, que é o presidente, apropriou uma cidade de apropriamento. Ele colocou a bomba, se preparou em 3, 2, 1. Mas não aconteceu nada. Depois ele fez de novo. 3, 2, 1. O alarme foi tocado. Faço sem descobrir, porque eles eram bandidos da verdade. O apropriado que eles fizeram foi o dinheiro roubado, era de 1 trilhão do sorteio que se chama sorte apropriada, dinheiro infinito. Não é dinheiro infinito, só é uma riqueza que pode ser sorteada para todo mundo de Brookhaven. Quem fazia esse sorteio era o próprio presidente. Mas o dinheiro ele não pegava o dinheiro, deixava ali no banco e a pessoa que foi sorteada, ele liberava o banco. Mas agora o apropriado da polícia foi adicionado e eles estão se preparando para mais uma operação. O presidente, sem querer, estava com uma bomba na mão que ele tinha soltado o banco. Quando de repente ele sem querer explodiu o mastro do negócio. Sem querer ele foi lá e fugiu ou se escondeu em algum lugar. Apropriado o presidente ser acionado. Para bandido. Aí eu escrevi. Falar uma coisa que o Brookhaven não queria e que a guerra pegou o helicóptero do presidente. O presidente tem um helicóptero. Ele pegou o próprio helicóptero para que a prefeitura tenha um helicóptero. Ele pegou seu helicóptero
que foi o apropriado que a cidade fez é uma coisa que não devia ser feita. Porque caso também o supermercado estiver aberto, ele queria fechar o supermercado. Já queria saber se tem gente lá, mas é mentira! Foi de novo a prefeitura foi fazer seu trabalho. Ele pousou seu helicóptero e foi direto pra cadeia. Não, cadeia não, é coisa para poder fazer seus trabalhos. Mas aí quando você entra na sala do prefeito, lá tem um negócio que fica gravando seu som. Porque quando você entra, você não pode sentar. Você primeiro fala da porta o que foi e depois grava ali. O presidente vai lá e e depois você senta para poder falar mais sobre o problema. De repente, o terremoto no Kiev acontece. O presidente fica triste com o que aconteceu e vai resolver.